Olá, amigos. A minha reflexão de hoje é sobre a ambição. Por que há tanta controvérsia nesta palavra? Porque algumas pessoas a julgam de maneira tão negativa e outros a julgam de maneira positiva. No comum, nós encontramos mais situações constrangedoras para a palavra ambição do que edificadoras. E separei algumas declarações de escritores que falaram sobre este assunto. Por exemplo, o Jigoro Kano, ele escreveu que ambição e rivalidade, cuidadosamente dosadas, são estimulantes do progresso, porém, em quantidade excessiva, transformam-se em venenos destrutivos. Para Jigoro Kano, existe uma linha tênue entre a ambição saudável, aquela que é dificilmente dosada, e a ambição perigosa, aquela em que, com naturalidade, somos muitas das vezes infectados por ela. Nicolau Maquiavel escreveu: mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal, que daí a algum tempo pode resultar dela. Portanto, Nicolau escreveu que existe um perigo quase que indomável na ambição. E tudo isto por causa da satisfação e do prazer. A busca enlouquecida pela satisfação e pelo prazer pode resultar numa ambição doentia e insana. Oscar Wilde também escreveu: pouca ambição é uma coisa perigosa e muita ambição é absolutamente fatal. Para Oscar Wilde, a ambição, mesmo num grau pequeno, minúsculo, ela ainda pode ser perigosa. Em grau elevado, é totalmente fatal. Bom, François de la Rochefoucauld, ele escreveu: passamos muitas vezes do amor à ambição, mas nunca regressamos da ambição ao amor. Para François, ele acredita nessa expressão que é fácil passar do amor para a ambição, mas é muito difícil, ou talvez até impossível em algumas circunstâncias, sair da ambição, abandonar o sentimento, o desespero da ambição para o altruísmo, para o amor. Emmanuel Werdimer, ele também escreveu: a ambição parece sempre começar onde devia acabar. É como se o princípio e o fim da ambição estivesse tão diminuto, o intervalo que separa o início da ambição para o fim parece ser tão curto, mas tão curto que se torna difícil saber se realmente começa e se realmente termina, ou onde realmente começa ou onde realmente termina. Se é que começa e se é que termina. E uma última declaração de Pietro Aretino, ele escreveu: a ambição é o estrume da glória. Talvez destes, Aretino talvez seja o que mais enxerga de maneira pejorativa a palavra ambição. É o estrume da glória. Para ele, a ambição é um veneno que atinge a alma humana. Bom, mas para nós que acreditamos em valores espirituais, para nós que acreditamos em Deus, para nós que levamos em consideração não apenas o presente, mas também o futuro, o porvir, para nós que não focalizamos apenas o terrestre, mas levamos em consideração o celestial, para nós que não levamos em consideração apenas aquilo que é passageiro, mas, de maneira especial, aquilo que é eterno. Como deve ser a definição de ambição? Como? Muitos ambicionam ter um bom carro,
Outros ambicionam ter uma casa muito boa ou uma casa na praia. Muitos ambicionam em ser milionários ou ter pelo menos uma conta farta, uma conta bancária farta. Outros ambicionam em ter poder, posição. Outros ambicionam alcançar uma determinada função na empresa, de destaque, ou na igreja. Outros desejam ter a ambição pelo estrelismo, pelo currículo atrativo acadêmico. Lá em Mateus capítulo 6, verso 33, Mateus escreveu assim, diz aqui, olha: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Deus está dizendo assim, que existem coisas melhores para a gente ambicionar. Existem coisas que são prioridade em nossa vida, existem coisas que verdadeiramente, genuinamente devem ocupar o nosso coração. E estas coisas que devem ocupar o nosso coração são aquelas que têm valor eterno. Por exemplo, ao invés de nos ambicionar por coisas terrenas, porque quando a gente ambiciona por coisas terrenas, a gente deposita toda a nossa energia em cima daquilo e muitas das vezes até negocia valores e princípios para alcançá-las. Então, quais são as coisas que devemos ambicionar e que retratam bem? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amigos, nós temos que nos ambicionar por coisas que são eternas. Nós temos que ter ambições que têm a ver com valores e princípios eternos. Por exemplo, nós temos que ambicionar ser pais melhores para os filhos. Aliás, quem dera que esta fosse a ambição motivadora, existente em nosso coração. Quem dera que, ao invés de nos ambicionar por coisas terrenas, nos ambicionássemos em sermos pais melhores, mães melhores. Quem dera que realmente, na mesma proporção de energia que despendemos para correr atrás, lutar pelas coisas terrenas, também lutássemos fervorosamente, de maneira ambiciosa, por ser mais amáveis, corteses, sermos filhos melhores, amigos melhores. Quem dera se nós tivéssemos essa ambição, a quase que doentia, em querer ser um marido melhor para as nossas esposas, em querer ser uma esposa melhor para os maridos. Quem dera que nós ambicionássemos com a mesma energia em ser mais humilde. Quem dera caíssemos de joelho e clamássemos e buscássemos com força, com poder, com lágrimas nos olhos, com muita motivação no coração, buscando a Deus, implorando: Senhor, me ajuda a ser mais misericordioso com as pessoas. Quem dera que nós ambicionássemos em ter compaixão com o próximo. Quem dera que nós ambicionássemos mais, ambicionássemos para valer, como ambicionamos pelas coisas dessa terra. Quem dera que ambicionássemos mais em ser mais tolerantes e pacientes com o próximo. Quem dera que tivéssemos a mesma ambição de ser mais leais a Deus. Quem dera que pudéssemos ter essa ambição, que tivéssemos essa ambição desesperada em sermos pessoas melhores para a sociedade, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Esta é a ambição. Quem dera tivéssemos essa ambição tão fervorosa em querer ser semelhante a Deus. E quem dera tivéssemos a ambição de resgatar, de salvar pessoas para a eternidade, alcançando elas para o favor do Espírito Santo e para a consagração em Cristo.
Ah, meus amigos, esta é a verdadeira ambição. Aliás, esta é a ambição que deve predominar em nosso coração, que deve coexistir dentro do nosso coração, com energia, com garra, com vontade. É uma declaração interessante de Ellen White no livro Ciência do Bom Viver. Esta escritora escreveu na página 398 o seguinte: Deus deseja que os seus filhos cultivem todas as faculdades de seu ser, exercitando ativamente cada uma delas. Deseja que desfrutem tudo que é útil e precioso nesta vida, que sejam bons e façam o bem, depositando um tesouro celeste para a vida futura. E observe mais. Ela diz assim: os filhos de Deus devem ter a ambição de construir, de ficar rico, de ter fama, de ser um ídolo, de ter poder, estar numa função de destaque? Não, ela diz assim: os filhos de Deus devem ter a ambição de ser excelentes em tudo que é útil, elevado, útil, elevado e nobre. Útil, elevado e nobre. Contemplem a Cristo como modelo segundo o qual devem ser moldados. A ambição, veja bem, a santa ambição que Jesus revelou em sua vida, devem eles nutrir, alimentar a ambição de tornar o mundo melhor por eles nele terem vivido. Tal é a obra que todos nós somos chamados, ela conclui aqui. Tal é a obra, é esta a obra que nós somos chamados. Devemos ter a ambição que Jesus teve. Não é a ambição que esse mundo pecaminoso tem de ser melhor do que os outros, de estar acima dos outros, mas a ambição de ser como Cristo foi, de dar a vida pelas pessoas, de tornar o mundo melhor. A ambição por coisas elevadas e por coisas nobres. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa ter ambição por aquilo que é eterno. Lutar bravamente por aquilo que tem valor interminável, para a eternidade. E as outras coisas que não são importantes, é Deus quem vai acrescentar na sua vida, de acordo com a necessidade. Portanto, que Deus te abençoe.